Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de convidar para nós meditar alguns versículos da palavra de Deus. O primeiro é Mateus 21, 22, que diz assim a palavra: E tudo quanto pedir na oração, crendo, o recebereis. Tem uma condição? Tem que crer. Não é só pedir, tem que crer, que tem pessoa que pede, mas não crê. Pede duvidando, como diz o Tiago. Tiago diz que não pensa tal homem que receberá alguma coisa, que ele diz que quem pede duvidando é como as ondas do mar. As ondas do mar fica formando, vem, espalha, todo dia aquilo mesmo. É todo dia do mesmo jeito. Então faz muito barulho, mas não vai a lugar nenhum. Aleluia, chegou na praia, acabou. Então, Tiago diz que quem duvida é desse jeito. Ele diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Não precisa nem pensar que não recebe, isso é a palavra. Então, por isso Jesus diz: tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. Ele diz que tudo que pedir na oração, crendo que já recebeste, tem outro versículo que diz assim, será vós. Então, para ser nós, tem que pedir que já recebeu. Aleluia. Me lembro de um pastor que ele ensinava nos seus escritos, nos seus livros, ele disse que tem que levantar da oração já crendo, já recebi, pronto. E ele passava a experiência própria dele. Como ele começou a pregação do evangelho, o ministério dele, e aonde ele terminou, porque ele já partiu para a eternidade. Então, a carreira dele foi encerrada aqui na terra. E graças a Deus, que a Bíblia diz lá em Apocalipse 14, 13, que bem-aventurado que desde já dorme no Senhor, morre no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os acompanhem. É assim que está escrito. Então as obras estão acompanhando ele, já descansou no Senhor, morreu no Senhor, está descansando dos trabalhos, foi muito trabalho. Aleluia. Agora é as obras. Mais uma coisa, que obra que vai nos acompanhar? Aí nós encontramos que nós fomos feitos por Jesus Cristo, para Deus. Jesus nos fez para Deus. Aonde? Apocalipse 1, versículo 6. Diz assim: e ele nos fez reis e sacerdote para Deus Pai. Quem fez? Jesus. Ele fez reis e sacerdote. Qual a função do rei? Rei é para reinar. E por que ele fez isso? Porque ele diz em Apocalipse 3, 21, ao que venceu, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. O versículo 11 diz: o que você guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Por que ele falou para guardar o que tem para não tomar a coroa? Porque para sentar no rei, está lá o versículo 21, para sentar como rei, digo, no trono, tem que ter coroa. Rei sem coroa não é rei. E nós somos chamados para reinar. Aleluia. E rei é para dar ordem. Rei não pede favor, rei manda. Eu sempre falo e vou continuar falando: Deus conta comigo e com você para resolver, dar solução dos problemas na Terra. Que é isso? É eu e você. Tem pessoa que está achando que é o presidente, é os presidentes das nações, nada, os reis, nada, primeiro-ministro, não, quem resolve é a igreja. Porque o compromisso de Deus é com a igreja. E Jesus diz lá em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Os reis, as autoridades sem Jesus vão poder fazer o quê? Agora nós podemos fazer, porque nós somos com Jesus. E nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. O compromisso de Deus lá dos céus é com o corpo de Cristo que está na terra. É o corpo que faz, não foi que Jesus diz? Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Antes ele foi, depois ele enviou. Ressuscitou, mandou que todos nós, isso por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. E aí ele foi falando do que acontece em meu nome, tal. Depois ele diz que em meu nome, no nome dele, expulsaram o demônio, foi falando depois. A Bíblia diz que os discípulos partiu ao corpo obedecendo o que a cabeça mandou. Que é a cabeça que manda o corpo. Não vê com uma pessoa que tem um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral. Acontece, perde o comando do corpo. Por quê? Porque da corpo que sai. É a voz, é tudo, vem do cabeça, e o cabeça é Cristo. Esse aí não tem derrame cerebral, não, aleluia. Ele está perfeito e será perfeito para sempre. Então ele comanda esse corpo. E o corpo tem que trabalhar unido, é mãos, pés, dedos, aleluia, as juntas, as ligaduras, como Paulo diz, para crescer.
E Jesus comanda esse corpo, porque ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E nesse corpo, Jesus diz que mora o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus diz: quem me ama será amado do meu Pai. E nós manifestaremos a ele. Ou manifestarei a ele. Viremos para ele e faremos nele morada. Não é visita, não, é morada. Irmão, já pensou o tamanho do privilégio? Ser morada de Deus o Pai, Deus e Filho? E depois Paulo diz: não sabeis vós que o vosso corpo é morada do Espírito Santo? Então a morada do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que Jesus falou que ele vem, o Pai vem com ele e faz morada. É isso que Jesus quem falou. E ele diz em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, minhas palavras jamais passarão. Pronto, acabou. Agora nós temos que usar a função de rei, porque está escrito, citei Apocalipse 1:6, que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus o Pai. Rei é para dar ordem, é para reinar, não é para ser dominado, é para dominar. Sacerdote é para interceder e abençoar. Qual é a missão do sacerdote? Interceder, apresentar o povo diante de Deus. É por isso que eu disse que Deus está contando comigo e com você na terra, para governar a terra. Nós temos que apresentar o povo diante de Deus, porque a solução vem de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Pronto, acabou. Está encerrado o assunto. João 15:5. E como sacerdote nós podemos abençoar, que é a missão. Nós não vemos a história de Ana. Estava orando, já não tinha mais palavras. Mas quando o sacerdote abençoa ela, diz: vai em paz, e o Deus de Israel conceda-te a tua petição. A Bíblia diz que ela levantou e o semblante, comeu e o semblante já não era o mesmo. Acabou, saiu alegre de lá, a mulher que só chorava, já não tinha palavra. Saiu debaixo da bênção, o sacerdote abençoou, porque essa é a missão do sacerdote. Números capítulo 6, versículo 24 a 26, está escrito: o Senhor te abençoe e te guarda, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Aí vem o versículo 27 e diz assim: assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quem é que coloca? O sacerdote. Olha a missão do sacerdote: colocar o nome de Deus sobre o povo de Israel. Qual a minha missão, a sua missão? Colocar o nome do Deus de Israel sobre todas as nações, sobre toda a nossa família, o vizinho, o parente, o inimigo, a amiga, tudo. E aí Deus abençoa. Então é a igreja que comanda. O versículo de número 23, Deus diz para Moisés falar para Arão e seus filhos: assim direis, falais assim. Era para eles falar: o Senhor te abençoe e te guarda, o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti, tem misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Aí Deus vem completo no versículo 27, por quê? Assim porão meu nome. A missão do sacerdote era colocar o nome de Deus sobre os filhos de Israel. É a missão da igreja, é a minha missão, é a sua missão. É abençoar o povo. É abençoar. Jesus diz que é para abençoar, não é para amaldiçoar, não. Nem o arcanjo Miguel perdeu tempo em amaldiçoar o diabo, porque o bicho já é amaldiçoado. Diz que ele disputava, o diabo disputava com ele a respeito do corpo de Moisés. Diz: o Senhor te repreenda. Está escrito lá, Judas diz que ele não usou palavra de maldição. Para que perder tempo para amaldiçoar quem já está amaldiçoado? Temos aqui abençoar. Nós fomos chamados para ser bênção. Foi isso que Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção. E nós somos filhos de Abraão na fé. Oh, aleluia. Bendito com o crente Abraão, como diz Paulo em Gálatas. Então nós temos o dever nosso é abençoar. E esse é os versículos que eu deixo para você agora. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor levanta o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Estou colocando o nome de Deus sobre ti. E Deus está te abençoando agora. Você crê? Volta o versículo que nós iniciou. Tudo quanto pedi na oração, crendo, recebereis. Então receba a bênção de Deus nesta hora. Porque eu estou colocando o nome de Deus sobre a sua vida. Como está em Números 24, capítulo 6, versículo 27. Porão meu nome sobre os filhos de Israel, eu os abençoarei. Estou colocando o nome de Deus sobre a sua vida. E Deus está te abençoando nessa hora. Você crê nisto? Então dê um glória para Jesus nesse momento. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Um abraço.